Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu sei que vocês não estavam esperando meu rosto aqui, estavam esperando ou o Marcelo ou o Rodrigo, mas hoje foi me dada essa função de estar explicando para vocês o capítulo 4 de Hebreus. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos, eu sou da congregação de São João Batista e estou participando, né, do estudo com os jovens do Nova York. Eles me convidaram e eu estou aqui com muito prazer, aprendendo bastante com os livros que já estudamos e agora aprendendo com o livro de Hebreus, que é o que eu irei explicar hoje. Bom, sem mais enrolas, eu peço a vocês que tenham paciência com a minha forma de falar, de explicar, porque eu não tenho tanto conhecimento quanto os meninos que estão explicando no decorrer desses dias. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor, tá bom? Eu peço a vocês que abram já a sua Bíblia, né? No nosso capítulo que a gente tá trazendo a explicação hoje, que é o capítulo 4 de Hebreus. E nós vamos estar lendo o título deste capítulo, que é a entrada, o meu tá assim, tá? A entrada no descanso de Deus pela fé. Bom, a entrada no descanso de Deus pela fé. Antes de introduzir no livro de Hebreus, eu vou estar trazendo uma explicaçãozinha, assim, uma introdução, para vocês entenderem um pouco. Eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia em Deuteronômio 31:7. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Então, enquanto todo o Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e disse-lhe: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhe daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Bom, aqui nós podemos ver, né, que Deus tinha feito uma promessa. Essa promessa foi de que o povo de Israel herdaria a terra prometida. Eles sairiam ali da escravidão e herdariam uma terra que Deus tinha prometido para eles. E quando a gente vê ali essa promessa, todos ali já acreditavam que ela iria se cumprir, não importa o que acontecesse. Mas como eu tava vendo o pessoal discutindo no nosso grupo, não é discutindo, né? Tipo, conversando sobre os assuntos no nosso grupo, eles estavam falando sobre predestinação, sobre será que Deus foi pego de surpresa, será que ele não sabia, ou algo assim. Quando o povo começou a desobedecer ali no deserto, começou a murmurar, começou a falar coisa demais, não obedecia, eles perderam a esperança, a fé e várias outras coisas. Então, eu vou pedir vocês agora que abram Números 14, 29 ao 30. Eu já tá aberto meu aqui, eu vou ler para vocês. Números 14, o 29 ao 30. Todos vocês caíram mortos neste deserto. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Morreram, na verdade. Não entraram nem tomaram posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, Josué, filho de Nun. Essas foram as únicas exceções que conseguiram herdar a terra prometida. Como todos já conhecem a história, todas as pessoas que saíram do Egito, eles não viram a terra prometida, ficaram perambulando, não perambulando, né, andando pelo deserto durante 40 anos. E pesquisadores estima-se que essa trajetória do Egito até a terra prometida, ela duraria apenas 40 dias, aproximadamente. Então, por falta de obediência, esperança e fé, essas pessoas não herdaram o que era prometido a eles. A promessa deles morreu sim. Morreu-se a promessa com eles. Não se cumpriu. Existe uma música aí que canta não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não vai nessa não, porque se você não está fazendo por onde, você não está obedecendo, não está tendo esperança, não está tendo fé, vai morrer sim, tá bom? Agora vamos prosseguir com a leitura aqui do nosso capítulo 4. Eu ia ler, mas eu acho que vai ficar muito grande o vídeo. Então, eu vou ler só um pedacinho aqui, tá? O 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, a promessa que eles tinham, eles não a ouviram e acompanhou com fé. Eles não tiveram fé de que chegariam lá, não tiveram fé de que herdariam essa promessa. Eles perderam no meio do caminho a fé. Talvez quando Moisés conseguiu tirar eles do Egito, essa fé acendeu, mas eles deixou com que ela morresse. Enquanto a promessa de Deus nos impulsiona para alcançar o alvo, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja desqualificado, né? A gente tem que permanecer com fé e acreditando
que Deus vai cumprir a sua promessa em nossas vidas. E se nós crermos, nós iremos experimentar o estado de descanso, que é o que está escrito no nosso capítulo 4, que está sendo mais citado. Vamos a mesinha. O que mais está sendo citado nesse capítulo 4 é sobre descanso. Se a gente não crer, nada será feito. Então, nós temos que crer, ter fé. Creia somente, e tudo ele fará. Prosseguindo, no versículo versículo 3 até o 7, nós podemos ver ali que Deus fez essa promessa, embora ele já tivesse cumprido a parte dele. A parte dele já estava feita. Ele já tinha elaborado tudo para que a promessa fosse cumprida. E, olhando aqui, eu tô com uma Bíblia de estudo, e nela tá falando assim, Deus descansou no 7º dia, tendo completado sua obra. Mas outro texto diz, eles nunca vão conseguir chegar nesse descanso de verdade. Então, essa promessa, ela tá ainda de pé, mas ela não foi cumprida ainda. Porque ela foi dada para o povo antigo e eles não cumpriram por desobediência. E Deus, ele continua renovando essa promessa até os dias de hoje. Como ele fez lá no Salmo de Davi, ele falou assim, séculos depois do convite original. Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Ele falou assim, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, que nós não podemos fechar os nossos ouvidos, não podemos deixar que o nosso coração endureça. Quando ouvirmos a promessa de Deus para a nossa vida, a gente tem que continuar tendo fé, esperança e obedecer, né? Porque foi o que fez com que o povo de Israel não herdasse a terra prometida, foi a falta de obediência. Eles desobedeceram e não tiveram fé também, né? Então, que a gente não faça igual o nosso antepassado, que a gente continue acreditando que nós vamos ter o descanso de Deus. Os versículos 11 e 12, eu vou ler aqui para vocês. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A promessa de Deus, ela continua de pé, de descansarmos com Ele, porque Deus já está neste descanso. Nós temos que continuar firmes para que a gente não caia na desobediência igual os nossos antepassados. Igual eu falei aqui, né? Essa promessa de chegada, descanso para o povo de Deus ainda está de pé. Deus mesmo está neste descanso e no fim da jornada descansaremos com Ele. Portanto, permanecemos firmes. Que a gente possa permanecer com essa esperança de que a gente vai estar no descanso de Deus. Se não houver desobediência, não haverá desvios. Então, nós temos que permanecer no caminho, prosseguir no caminho, para que não desviemos dele. E, como foi falado aqui no versículo 12, a palavra de Deus ela é penetrante, igual uma espada de 2 gumes. Então, Deus conhece o seu interior, lá no seu íntimo. A palavra de Deus penetra lá dentro e Ele sabe. Ele sabe quando você está desobedecendo, quando você está perdendo a fé, quando você está perdendo a esperança. Então, não adianta a gente tentar ludibriar Deus. A gente fazer com que Ele acredite que nós estamos tendo fé nele, sendo que não estamos tendo. Porque existem pessoas que estão dentro da igreja, estão ali pregando às vezes, cantando, regendo, etc., fazendo a obra de Deus. E essas pessoas, elas não têm mais a esperança ou a fé de que um dia Cristo vai voltar e que nós iremos morar com Ele no céu. Essas pessoas não têm mais essa fé. E elas acham que estando ali dentro da igreja pode enganar Deus. Tipo assim, tô aqui, quando Jesus voltar, vou subir com todo mundo. Se caso Ele voltar, entendeu? Que nós não possamos ser essas pessoas. Que a gente continue tendo a fé e esperança de que Deus virá nos buscar e nós vamos morar com Ele. E para finalizar aqui, tudo que Deus fala, porque nesse versículo 12 aqui, palavra de Deus é o que sai da boca de Deus, palavra de Deus. Tudo que Deus fala é muito sério, muito sério.
Não é brincadeira. E às vezes eu falando isso, as pessoas devem pensar assim, é claro que é sério, é Deus falando. Mas tem pessoas que levam como brincadeira a palavra de Deus. Então, a palavra dele é tão séria que ela é aguda, como um bisturi que perfura o nosso interior e vê ali se nós estamos obedecendo, se nós estamos sendo fiéis de verdade. Então, que a gente não brinque com as coisas de Deus, que a gente não finja estar com fé, não é para fingir estar na casa do Senhor, fingir ser cristão. Nós temos que ser cristãos de verdade, ter fé de verdade. Temos que ser verdadeiros, porque Deus é fiel conosco e nós também temos que ser fiel a Ele. Próximo subtítulo. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Agora que nós já sabemos que temos Jesus, esse sumo sacerdote principal que nos leva direto a Deus, que é o mediador dos homens a Deus, não podemos perdê-lo. A gente não pode perder ele mais, perder a nossa salvação por coisas banais, com pratos que o mundo oferece e a gente ir lá e comer neste prato. Temos que lutar pela nossa salvação, permanecer firme para não perder, né, este contato que nós temos com Jesus, Espírito Santo e Deus. E aqui na minha Bíblia tem uma explicação que eu gostei bastante, eu vou ler para vocês porque eu não consegui decorar. Ele experimentou fraqueza e provações, experimentou tudo menos o pecado. Ele experimentou tudo, experimentou chorar, perder um amigo, experimentou chegar perto de pessoas que estão doentes, experimentou ter uma família, ter pessoas ao seu redor. Ele experimentou tudo, menos o pecado. Menos o pecado. Isso é muito lindo, né? Um exemplo enorme para nós aqui na Terra. É um grande exemplo para nós seguirmos, né? E por isso a gente tem que tentar andar direito. E direto também, né? Andar direito e direto. Direto para o céu, para que a gente possa receber o que ele tem para nos dar. E recebam a misericórdia, aceitem a ajuda. Que vocês possam receber a misericórdia do Senhor, pois ela está aí, é para nós mesmos, porque nós somos pecadores e falhos, então receba a misericórdia do Senhor. Para finalizar, eu vou ler um versículo aqui, eu já gravei essa parte umas 3 vezes, porque eu tô garrando para ler uma palavra aqui, vou tentar de novo. Acheguemos-nos, vamos achegar, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pessoal, assim eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui falando, explicando um pouco, tentando, né, explicar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvidas, perguntem pro Marcelo e pro Rodrigo. E eu vou deixar aqui uma perguntinha não, vou deixar aqui um desafio. Para quem chegar até o final do vídeo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar grande, para quem chegar até o final do vídeo, manda lá no grupo lá. Eu não perdi a minha fé.